Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, e graça e paz, meu amado e valoroso irmão em Cristo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos juntos, né, para meditar na palavra do Senhor. São aproximadamente 6 horas da manhã, hoje, dia 17 de novembro de 2024, e vamos caminhando lentamente dia a dia, enquanto Deus nos permitir manter em nós o fôlego da vida, né? E é dentro dessa, vamos dizer assim, bonança, dessa bênção, estarmos vivos, que a gente vai cumprindo aí a nossa caminhada, o nosso índice, né? Caminhando não agora fisicamente, mas agora na forma tecnológica, fazendo com que a gente chegue até com mais lugares e alcance mais corações, ou leve a mensagem para que as pessoas possam se deparar com a verdade e, dentro daquilo que elas efetivamente buscam como prioridades na sua vida, definir qual a caminhada realmente necessária para si. Se é a caminhada da construção material, da riqueza, da bonança, dos prazeres, ou se é uma caminhada que por diversas vezes é uma caminhada de simplicidade, né? Vamos dizer assim, de uma vida, quando eu falo limitada em recursos, a gente fala, diz assim, dentro de uma vida recebendo dentro daquilo que efetivamente é o necessário, mesmo que por vezes também o Senhor possa estabelecer em nós a abundância da riqueza das coisas materiais e não necessariamente apenas a abundância da riqueza das coisas espirituais. E nesse momento, creio que o espiritual é o que realmente precisamos, tá certo? Então vamos à nossa meditação no segundo livro de Samuel, capítulo 12, e o versículo que eu tomo por base, é o versículo 5 do capítulo 12, que diz assim: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Nós temos aqui a história interessante, né? A história que nós já estamos vindo. O devocional de ontem foi o ápice dessa história. E a gente, na história de ontem, que foi o pecado de Davi contra Batseba, ou seja, Davi aproveitar-se da sua condição de rei, da sua superioridade, do seu poder de mandar e desmandar sobre as pessoas e sobre todos os súditos, e principalmente sobre o seu poder de praticamente não poder, o seu poder de não poder ser questionado por ninguém. Davi comete aquele ato que no nosso devocional de ontem deixou-se claramente no versículo de trabalho, que Deus não se agradou do que Davi tinha feito. E fica para a gente a expectativa como Davi será tratado por Deus nessa condição. Ainda mais que é um Deus dessa época, que é um Deus literalmente que a sua mão pesarosa da justiça é rápida e não falha. Ela é tão rápida que, a ponto de nós hoje lermos algumas passagens da Bíblia, a gente fica assustado como certas pessoas recebem, vamos dizer assim, o julgamento do Senhor de um jeito que parece até injusto, e outras recebem diferente. Porque, como eu também disse no nosso devocional, nós, por sermos humanos e limitados, mesmo que busquemos ao Senhor, nós não somos Deus. Não temos como
pensar como Deus e agir com sua perfeição. Não temos. O nosso lado humano fica sempre batendo e buscando essa coisa. E aqui, dentro do aspecto do rei não poder ser questionado, não poder ser mostrado suas falhas, temos um homem que é encorajado por Deus, que é trabalhado por Deus, que é enviado por Deus para que possa falar a um outro homem que tem um coração segundo o coração de Deus. E o que vai sair disso? Pode ser que no primeiro momento o profeta Natan tenha ido com receio, até mesmo tenha ido com muito medo, mas mostrou-se a firmeza do seu propósito em cumprir sua missão. E dentro de relatar para Davi, através de uma história, né? Através de um conto hipotético, mas que para o rei seria um conto real, Natan busca demonstrar para aquele rei, né, que ele se deparasse com a sua própria iniquidade, com sua própria imperfeição, com o seu pecado. Mas o interessante é que alguém que fez o que fez a ponto de matar o marido da mulher, para que ele pudesse se apoderar dela e fizesse uma mini correção do seu pecado, mas não para corrigir o pecado, mas para que pudesse sair como um homem valoroso, um homem perfeito, um homem que cuidava dos seus, por exemplo, dos seus subordinados e que não deixava o seu povo na miséria. Ou seja, alguém que tomou uma decisão de construir ou de fazer uma manutenção de uma imagem de perfeição de um rei perfeito e justo, Davi, ela prefere ou continua sem aceitar o seu pecado. Mas os elementos que Davi estão dentro da narrativa de Natan são os seus elementos, mas ele não percebe. Tem a ovelhinha, que representa a mulher. Tem o homem rico, que representa o Davi. Tem o homem pobre, que representa o Urias. Ou seja, todo o cenário está sendo trabalhado. E tem a comilança, tem o alimento, tem tudo isso que representa o pecado consumado de Davi e Batseba. Mas ele não percebe. Mas na hora ele se põe apto daquele que conhece todo o caminho religioso para poder julgar e para poder sentenciar aquele homem. Ele sabe que na lei, aquele que defraudasse, que tomasse aquilo que era os outros indevidamente, lá em Levítico, vai trazer que ele deveria, vamos dizer assim, restituir em dobro, restituir algumas vezes. Mas para ele, aquele que cometeu tamanha monstruosidade, tamanho pecado, merecia a morte. Se aí Natan não tem uma outra situação, não seja assim, este é tu. E aí eu fico imaginando, irmão, você na sua vida prática, olhando para Davi, e diz assim, Davi é muito ruim, né? Davi, nossa, como ele foi mal, como ele foi insano. Mas e a gente? Hein? Nos nossos erros diários. Qual a nossa postura também do erro diário? A gente observa aqui que Davi tinha pleno conhecimento. Quando você vai lá no livro de Levítico, né? Lá no livro de Levítico, no capítulo 18, você tem uma sequência de atos preparatórios que Deus chama a atenção para como você deve se portar diante das situações. Lá no versículo 4, ele vai estabelecer os estatutos. Ele vai chamar a atenção para dizer assim, filho meu, cumpra os meus mandamentos, obedece. Quando ele for lá para o versículo 20, lá no versículo 20, no próprio desse capítulo 18, ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer o pecado específico que Davi cometeu. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula ou para te contaminares com ela. No capítulo 18, versículo 20. Quando ele vai lá no versículo 30 desse mesmo capítulo,
ele volta a dizer: portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E para deixar marcado, como eu digo no devocional de ontem, lá no capítulo 20, versículo 14, ele diz, quando ele está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, ele fala que não adulterarás. Ou seja, Davi tem plena consciência do seu ato, mas o seu desejo, os seus olhos o fazem pecar. Ele não consegue separar, ele se ver enfeitiçado pela beleza. E muito mais do que a beleza, muito mais do que o pecado em si, foi a sequência de atos trabalhados por Davi para poder esconder o seu pecado. Davi foi mau. Davi foi extremamente mau. Davi foi extremamente errado. Mas aqui Davi, mais uma vez, reconhece o seu erro. Diante da sua imperfeição, Davi não tenta fazer como Saul fez. Davi não tenta. Então Davi aceita o seu pecado. E lá no versículo 13, depois de todas as colocações, depois que Deus, através do profeta, mostra para Davi quanto ele vem sendo levantado, que ele foi ungido rei, que ele sai do anonimato, que ele sai das ovelhas e assume reinado, que ele é valorado, que ele é conquistador, que ele recebe as mulheres, que ele é protegido do seu inimigo, em especial do próprio Saul, que ele tem diversas mulheres, mas que são mulheres que Deus deu para ele, aqui nos versículos está dizendo, e que Deus estaria disposto a dar muito mais para ele, 2, 3, 4 vezes mais se preciso fosse, mas Davi não. Davi resolve atentar contra a santidade do Senhor. Mas Davi se posiciona da seguinte forma. Então disse Davi a Natã no versículo 13, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E aí, na nossa expectativa de justiça, de repente ser aplicado um desses itens, como a lei do Senhor vem estabelecendo, mas o Senhor surpreende, Deus nos surpreende. E dentro de um pecado que certamente deveríamos ser mortos, Deus traz a recondução, a restauração. E o profeta diz que Davi foi perdoado, mas mesmo sendo perdoado, vem as consequências dos atos dos nossos pecados. Porque o profeta, através da vontade de Deus, diz, Davi, a espada não se apartará de dentro da sua casa, ou seja, sempre haverá mortes violentas de alguém da tua casa. Eu te suscitarei, por exemplo, a vergonha, porque as tuas mulheres eu entregarei para os outros homens, e o pecado que cometestes em oculto eu farei com que todos vejam as tuas mulheres sendo entregues, ou seja, eu te envergonharei. E dentro da tua casa eu farei com que o mal se levante contra ti. É muito claro. Deus não mata Davi. Deus, pelo contrário, vai restaurar Davi. E a restauração ela é tão perfeita no coração de Davi, que Davi recebe também claramente que o seu filho com Batseba irá morrer. E Davi lamenta, e Davi chora, e Davi se prostra, e Davi faz de tudo que está ao seu alcance com o propósito de que o Senhor se arrependesse daquilo que ele tinha dito, principalmente, mas não se arrependesse por Davi só, mas se arrependesse pela criança. Mas o Senhor faz com que a sua vontade se confirme, a criança é levada. E Davi rapidamente, com a certeza de que tudo fez, que seu arrependimento foi verdadeiro,
vai até o templo do Senhor, vai até a sua casa e até o tabernáculo e adora o Senhor verdadeiramente. Ou seja, Davi entende que pecou, arrepende-se verdadeiramente e rapidamente busca no Senhor uma restauração que o próprio Senhor propiciou a ele. Aceita essa restauração, se levanta e começa a sua caminhada, mesmo sabendo que as consequências do seu pecado ainda lhe acompanharão. Porque assim, não tem como ser diferente. As consequências dos pecados irão nos acompanhar. Será que nós estamos prontos a fazer como Davi? O pecado foi grave, muito grave, mas a misericórdia do Senhor foi muito maior do que o pecado que Davi recebeu. E é isso que diariamente nós recebemos do Senhor. Praticamos pecados e pecados, mas a misericórdia do Senhor está sempre muito intensa, muito forte, muito presente nas nossas vidas, só que às vezes nós não percebemos, não aceitamos e preferimos continuar pecando. Abre teus olhos, desperta os teus ouvidos e toma uma decisão verdadeira para caminhar no Senhor e se arrepender como Davi se arrependeu. Fica na graça de Deus e que Ele possa te cuidar.